Olha só, o que você faria se descobrisse que você está buscando servir a Deus em um catolicismo negro? Sim, em um catolicismo que não é fundamentado na palavra de Jesus, na doutrina dos apóstolos, muito menos nos ensinamentos dos profetas. Ou seja, um catolicismo que não tem fundamento bíblico, que é sincrético, que tem raízes africanas e contém nele o cultismo de tradições de Umbanda, Candomblé, de Orixá, de Vodú. Isso, você faria o quê? Se você quer entender o que é o catolicismo negro, que talvez você esteja adorando, esteja servindo nessa religião do catolicismo negro, então não passe esse vídeo, deixe uma palavra para você. Veja tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Você já ouviu falar do catolicismo negro? Pois é, vamos ver. Vamos construir um estudo bíblico nesta pregação de caráter crítico, contrastando as premissas fundamentais do chamado catolicismo negro, especialmente em suas vertentes como Candomblé de Angola, o Congo e a Umbanda, com os princípios do cristianismo primitivo expostos no Novo Testamento. Vamos utilizar versões da Bíblia para solicitar e dar base textual ao nosso estudo, definição crítica cristã e apologética do catolicismo negro no Brasil. Primeiro, vamos trazer uma introdução para a gente poder definir com mais maestria e precisão. Vamos ver uma introdução e contextualização histórica. O chamado catolicismo negro no Brasil representa um complexo fenômeno, o chamado catolicismo negro sincrético, que emergiu como estratégia de resistência cultural e sobrevivência religiosa durante o período colonial e escravocrata. Sobre a aparência externa de devoção católica, os escravizados africanos e seus descendentes desenvolveram um sistema de dupla religiosidade, onde santos católicos serviam como máscaras para as divindades africanas, tais como orixás, os voduns e inquices. Esta simbiose, longe de ser uma conversão genuína ao cristianismo, constituiu-se num mecanismo de preservação da identidade cultural sobre intensa perseguição e opressão. Primeiro, vamos ver a natureza, olha só, a natureza teológica, uma ruptura com o monoteísmo bíblico. Do ponto de vista da teologia cristã reformada, o catolicismo negro estabelece uma ruptura radical com os fundamentos do monoteísmo bíblico através de, olha só, politeísmo estrutural. Apesar de reconhecer um Deus supremo, Olorum ou Zubim, o culto efetivo dirige-se a um panteão de divindades menores, cada uma com atributos, domínios e vontades específicas, configurando um claro politeísmo fundamental. Também sincretismo idolátrico, pois é o que está atrelado à natureza teológica, que nós podemos ver que, do ponto de vista da teologia cristã reformada, o catolicismo negro estabelece uma ruptura radical com os fundamentos do monoteísmo bíblico através de, primeiro, politeísmo estrutural, eu acabei de falar sobre ele, e também o sincretismo idolátrico, a associação de santos católicos com orixás cria um sistema de dupla idolatria, violando repetidamente o mandamento divino contra imagens de escultura, como está em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 5. Terceiro, olha só, sistema mediatório, a subversão da obra de Cristo. O aspecto mais criticável do catolicismo negro, sobre perspectiva cristã, reside, melhor dizendo, em um sistema de mediação espiritual, tais como pluralização da mediação,
que significa: enquanto a Bíblia declara categoricamente um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, como está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, o catolicismo negro estabelece múltiplos mediadores, tais ele como orixás, guias e entidades. Também a necromancia prática, que significa a invocação de pretos velhos, caboclos e outras entidades, configura biblicamente prática de necromancia, expressamente condenada em Deuteronômio, capítulo de número 18, do versículo 10 ao 12. Olha só, quarto, soteriologia, a graça substituída por obrigações ritualísticas. A concepção de salvação no catolicismo negro, ela diverge fundamentalmente da doutrina cristã da graça. Preste bem atenção. Salvação por obras ritualísticas, segundo esse catolicismo negro. A necessidade de obrigações, oferenda e sacrifícios para manter o axé, que é a força vital, e o favor das entidades estabelece um sistema de salvação por obras diametralmente oposto ao pela graça sois salvo mediante a fé, como está exposto explícito na Bíblia, lá em Efésios capítulo de número 2, do versículo 8 ao 9. Também a comercialização do sagrado, a relação de troca com o divino, tipo oferendas em troca de favores, reduz a espiritualidade a uma transação comercial, distorcendo a natureza do Deus soberano, que não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, como está escrito lá em Atos, capítulo de número 17, do versículo de número 25. Quinto ponto, a autoridade espiritual, a tradição oral versus a sola scriptura, que significa somente a escritura. O catolicismo negro opera sobre um paradigma de autoridade radicalmente diferente do princípio protestante da sola scriptura. Supremacia da tradição oral. A autoridade final reside nos itens, mitos, na sabedoria dos mais velhos e nas revelações através do transe, substituindo a suprema ou a supremacia das escrituras como única regra de fé e prática. Também revelação contínua extra-bíblica, práticas de adivinhação, tipo jogo de búzios, e incorporação afirmam um canal de revelação exterior e contrário à suficiência da revelação bíblica, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16 ou 17. Sexto ponto, avaliação apologética final. Preste bem atenção. Do ponto de vista do cristianismo histórico e reformado, o catolicismo negro não constitui uma variedade legítima do cristianismo, mas sim, preste bem atenção, entretanto, um sistema religioso distinto. Um sistema religioso autônomo de matriz africana, que utiliza elementos cristãos como verniz cultural, mas mantém cosmovisão e teologia e práticas fundamentalmente alienígenas à fé bíblica. Sim, também desafio missiológico. Representa um desafio apologético complexo, exigindo não condenação simplista, mas discernimento teológico acurado e abordagem missionária que exponha gentilmente, mas com clareza, as incompatibilidades doutrinárias fundamentais, chamado ao arrependimento. O apelo bíblico aos praticantes do catolicismo negro é o mesmo que Paulo, o apóstolo, transmite aos atenienses. Ele diz: ora, olha só o que ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Em Atos capítulo 17, do versículo 30. A conclusão é a seguinte: enquanto expressão
Olha só, enquanto expressão de resistência cultural, o catolicismo negro merece compreensão histórica, enquanto sistema religioso, entretanto, representa uma síntese sincrética que nega fundamentos essenciais do Evangelho, o monoteísmo radical, a mediação única de Cristo, a salvação pela graça e a supremacia das Escrituras, a palavra sagrada de Deus. A tarefa apologética cristã é demonstrar como Cristo e somente Ele cumpre de maneira superior tudo o que as religiões humanas, em sua insuficiência, buscam através de múltiplos mediadores e esforços ritualísticos, como é o caso aqui do catolicismo negro. O título do estudo é o seguinte: O Único Caminho, contrastando a fé bíblica com o sincretismo religioso. O texto-chave para a gente entrar é Atos, capítulo de número 17, do versículo 22 ao 23, na Bíblia NTLH, diz assim: Então Paulo se levantou na reunião do conselho e disse: Senhores atenienses, vejo que em todos os senhores são muito religiosos, pois andando pela cidade, olhando os lugares onde os senhores adoram, encontrei um altar na qual está escrito: a um Deus desconhecido. Pois esse que os senhores adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu anuncio. A introdução é a seguinte: o cenário religioso brasileiro é marcado por um profundo sincretismo, onde santos católicos são frequentemente associados a orixás, voduns e inquices. Esta mistura historicamente forjada como mecanismo de resistência e sobrevivência cultural deu origem às expressões como catolicismo negro. Nosso objetivo hoje não é julgar pessoas aqui nesta palavra, nesta mensagem, neste estúdio, mas sim examinar à luz das Escrituras as diferenças fundamentais entre este sistema sincrético e a fé cristã primitiva revelada na Bíblia Sagrada, pregada por Jesus Cristo e pelos apóstolos de nosso Senhor. Primeiro, vamos ver a natureza de Deus. Olha só, a natureza de Deus. Versus muitos. No catolicismo negro, olha só, a visão é politeísta e enoteísta. Existe um Deus supremo como o Zambi e o Olorum, mas o oculto e a interação prática são direcionados a uma pluralidade de divindades, tais como orixás, voduns e inquices, que controlam forças da natureza e aspectos da vida humana e atuam como intermediários necessários. No cristianismo primitivo bíblico, a mensagem central é o monoteísmo radical. Deus é um só, criador de tudo, transcendente e imanente. Não há outros deuses ao seu lado ou sobre o seu comando no sentido de divindades independentes. Deuteronômio capítulo 6, na Bíblia NTLH, do versículo 4, diz assim: Escute, povo de Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isaías 45, versículo 5, na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 5 e 6, na Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase, diz assim: Pensando bem, vocês têm razão quando dizem que existem muitos deuses e muitos senhores, mas para nós cristãos, há um só Deus. Há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Que glória, louvado seja o santo nome do Senhor. O contraste crítico é o seguinte, olha só, o contraste não permite espaço para a adoração ou apaziguamento de qualquer outra entidade espiritual. A ideia de um panteão de divindades é diametralmente oposta à revelação bíblica. O Deus da Bíblia não divide a sua glória com nenhum outro ser. Mas aonde ele diz isso? Isaías 42, versículo de número 8. Segundo, mediação e intercessão. Jesus Cristo versus orixás e guia. Olha só,
Os fiéis se aproximam do sagrado através de uma complexa hierarquia de entidades, santos católicos, identificados como orixás, e os guias, como pretos velhos, caboclos e exus, são os intermediários práticos. Eles são invocados para oferecer proteção, resolver problemas e conceder bênção. Mas olha só, há um único e suficiente e exclusivo mediador entre Deus e a humanidade, e ele é Jesus Cristo. Sua obra na cruz removeu a necessidade de qualquer outro intermediário. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 5, na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, na Bíblia NTLH, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 25, na Bíblia paráfrase, a mensagem diz assim: por isso ele é capaz de salvar completamente aqueles que vêm a Deus através dele, porque ele vive sempre para interceder por eles. Que você faz parte desse pacote. O contraste crítico é o seguinte: a função dos orixás e guias como mediadores entra em conflito direto com o ofício único e insubstituível de Jesus. Olha só, aqui nós ensinamos que todo crente tem acesso direto a Deus, Pai, pelo Espírito em nome de Jesus, que está em Efésios capítulo 2, verso 18. A intercessão dos santos falecidos, uma prática do catolicismo romano que foi incorporada, ao catolicismo negro, não tem base no modelo de oração, onde os crentes são instruídos a orar diretamente a Deus. Terceiro, a obra da salvação, graça versus oferendas e obrigações praticada no catolicismo negro. No catolicismo negro, a relação com o sagrado é de troca e apaziguamento. O fiel deve cumprir obrigações rituais, fazer oferendas, tipo comidas, velas e animais, e seguir prescrições para manter o axé, que é a força vital, e garantir o favor das entidades. O destino pode ser influenciado por esses atos. Olha só, a salvação é um dom gratuito da graça de Deus. A graça de Deus recebida pela fé em Jesus Cristo, e não por qualquer obras ou rituais humanos. É um ato soberano de Deus, não algo que se possa conquistar ou comprar. Efésios capítulo de número 2, do versículo 8 ao 9, na Bíblia NTLH, diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado de esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Gálatas capítulo de número 5, versículo 1 ao 4, na Bíblia católica, Bíblia de Jerusalém, diz assim: Paulo adverte contra quem busca ser justificado pela lei, ou seja, pelas obras, pois se separa de Cristo e cai da graça. Em Tito capítulo 3, versículo 5, na Bíblia paráfrase, a mensagem diz assim: ele nos salvou, não por ser grande coisa que tivéssemos feito, mas por causa da sua misericórdia. O lavar do novo nascimento nos deu um novo começo. O contraste crítico que eu trago é o seguinte: o sistema de oferendas e obrigações do catolicismo negro é, na ótica bíblica, um sistema de obras. O sacrifício único e perfeito de Cristo tornou obsoleto todos os sacrifícios de animais e oferendas ritualísticas, como está em Hebreus capítulo 10, do versículo 10 ao 14. A salvação, é um relacionamento da graça e fé, não uma transação comercial com o divino. Quarto ponto, a fonte de autoridade, a Bíblia versus a tradição oral. No catolicismo negro, a autoridade reside fortemente na tradição oral, dos mitos de origem e do conhecimento transmitido pelos mais velhos, que são os babalorixás e
Ialorixás, Tatás e Mametus, e na revelação pessoal através do transe e da incorporação. Olha só, a autoridade final e suprema para a fé e a prática é a Bíblia Sagrada, reconhecida como a palavra de Deus inspirada e suficiente. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Gálatas, capítulo 1, verso 8, na Bíblia NTLH, diz assim: mas, mesmo que nós ou um anjo do céu anunciasse um evangelho diferente daquele que anunciamos a vocês, ou seja, do que a Bíblia diz, que seja amaldiçoado. Atos, capítulo de número 17, versículo 11, na Bíblia paráfrase a mensagem, diz assim: eles receberam a mensagem com o maior interesse, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram realmente assim. O contraste crítico que eu trago é o seguinte: olha só, os crentes devem ser testados e devem testar tudo pela Escritura. Práticas como a consulta aos búzios, que é o Ifá, e a incorporação de guias e as adivinhações são expressamente condenadas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, sendo classificadas como feitiçaria e necromancia, como está em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 ao 12. A revelação extra-bíblica, quando contradiz ou se sobrepõe à Bíblia, é rejeitada. A conclusão e apelo final que eu trago é o seguinte: o contraste não poderia ser mais profundo. O catolicismo negro, em sua essência, é um sistema religioso distinto, fundamentado em uma cosmovisão africana politeísta adaptada ao contexto brasileiro. O cristianismo primitivo bíblico é fundamentado na revelação de Deus, do Deus único que se fez homem em Jesus Cristo, para uma salvação definitiva e universal para todo aquele que crê em qualquer lugar ou sobre qualquer circunstância. Paulo, em Atenas, não elogiou o sincretismo, mas usou como ponto de partida para proclamar a verdade exclusiva do Deus vivo e ressuscitado. Atos capítulo 17, versículo 29 ao 30, na Bíblia de Jerusalém, diz assim, que é na Bíblia católica: se nós, pois, somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e genialidade do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, anuncia agora aos homens que todos, em toda parte, se convertam. Então, se você quer realmente ter uma vida com Deus, se converta desta vida, deste catolicismo negro mesclado, mixado com crenças africanas que você tem vivido. Não é o que a Bíblia ensina, não é o que a palavra de Deus tem te ensinado. O apelo do Evangelho não é para adicionar Jesus a um panteão pessoal de entidades. Não tem como você servir aos orixás, aos exus, ao catolicismo negro e adicionar Jesus nisso. Você só deve servir e adorar a Jesus. É um chamado ao arrependimento, uma mudança radical de mentalidade e direção. É a fé exclusiva nele, abandonando todos os outros deuses e mediadores que você tem servido até hoje. É um convite para um relacionamento pessoal com o Pai através do Filho pelo poder do Espírito Santo. Perguntas que a gente faz agora para você, para reflexão. Olha só. Primeiro, quais os aspectos do sincretismo religioso ainda influenciam sutilmente a nossa cultura e, por vezes, a nossa própria compreensão de Deus? Segundo, diante do ensino bíblico sobre Jesus ser o único mediador, como podemos ajudar alguém que busca segurança em vários santos ou guias? Terceiro, o que significa na prática do dia a dia viver pela graça e não por um sistema de troca com Deus?
Se você quer resposta, veja nossos vídeos. Entre no nosso perfil, assista nossos vídeos. Temos muitos e muitos vídeos, inclusive sobre sincretismo, sobre maçonaria, sobre catolicismo distorcido da verdade, sobre heresias. Segue a gente aí se ainda não segue. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Se você tem desejo de servir a Deus e viver a verdade, então abandone este catolicismo negro que você tem servido. Você é devoto de um ídolo, você é devoto de uma santa, de um santo canonizado. Você está servindo aos ídolos, se dobra diante das imagens. Você está descumprindo o que a Bíblia exige pela fé. Jesus é o teu único caminho, a verdade e a vida. Jesus te ama, tem um plano para você, eu quero orar pela tua vida. Se você não tem mais força e pretende sair desse catolicismo que não é bíblico, não é de Jesus, não é fundamentado nas doutrinas de Jesus, nem dos apóstolos, nem dos profetas, então o inimigo tem te enganado, tem te aprisionado nessa religião do catolicismo negro mesclado com sincretismo de religiões africanas. Jesus tem o poder de te libertar. Se você quer Jesus de verdade e quer orar comigo, então ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu tenho vivido para servir os guias, os Exus, os orixás, os caboclos e guias. Tenho buscado resposta nos pretos velhos, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, e eu quero hoje entregar minha vida que está em pecado diante do Senhor. Diga assim: eu entrego a minha alma, o meu espírito e o meu corpo diante de ti. Escreve o meu nome no livro da vida, eu me rendo e quero ser transformado. Toma minha vida em tuas mãos, me liberta, me lava com o teu sangue e me guia para uma igreja séria, para mim te servir e te adorar de verdade. Se você fez essa oração comigo do fundo do teu coração, eu te desejo a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus na tua vida, e creia, Jesus tem um plano contigo e Ele é Deus para te levantar. Creia, vá se congregar numa igreja séria que pregue a verdade, que vive a verdade, porque a partir de hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor, compartilha com um amigo, uma amiga, no grupo da família, do irmão, de um parente. Que Deus te abençoe. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Segue a gente aí. Até a próxima, em nome de Jesus.